Denilson neles com Denilson Show. Fala, Denilson! Fala, Eleg. Boa tarde pro ouvintes Band News FM, Débora. Boa tarde. Fábio. E aí? Esses bastidores, né? São engraçados demais. Bom, gente, até seguindo... Conta então, porque essa eu perdi. É piada interna. A Débora vai te falar depois. A Débora vai te falar depois. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas até seguindo ali o raciocínio, né, da seleção brasileira, do amistoso, do último amistoso da seleção brasileira, que daqui a pouco tem convocação final para a Copa do Mundo. E não tem como fazer uma retrospectiva, né, da minha trajetória com seleção, esses dias próximos da convocação final. Eu lembro que, 98, uma ansiedade danada. 2002 eu confesso que eu tava um pouquinho mais tranquilo, porque eu praticamente participei de todo o processo, né, até a convocação final, mas eu fico imaginando a cabeça desses jogadores que não participaram de todo o processo, né? Dentre eles o Pedro, por exemplo, o Everton Ribeiro, que teve uma oscilação dentro da seleção brasileira, voltou a jogar bem pelo Flamengo, aí ele volta a ser convocado. Então eu fico imaginando a cabeça desses jogadores, apesar nós que trabalhamos com a imprensa, eu particularmente imagino que o Gabriel Jesus seja o nome certo, mas ele não foi convocado para esses dois amistosos, então eu fico imaginando na cabeça do Gabriel Jesus, será que eu vou ser convocado e tal? Então essa ansiedade, ela mexe muito com a cabeça do jogador, o Cunha, por exemplo, Matheus Cunha também, que foi convocado, Bruno Guimarães, que acabou se machucando, então enfim... Realmente é uma situação que mexe muito com a cabeça dos jogadores. Falando do amistoso de hoje, um amistoso que está muito distante, tecnicamente falando, uma seleção da outra. Em qualquer enquete, qualquer pesquisa que a imprensa faz nesse momento, o Brasil está sempre com mais de 60% de aceitação do público. Isso passa por esses jogadores que surgiram de um tempo para cá. Caso de Vinícius Júnior, caso de Rodrigo, caso de Antony, caso de Rafinha, o Richarlison, que já é um nome praticamente certo nessa convocação. Então a esperança do torcedor, pelo menos é o que eu tô percebendo no dia a dia, que o Tite conseguiu resgatar essa esperança do torcedor, porque do meio de campo para frente a gente tem aí várias alternativas. De ontem para hoje teve até um comentário, enfim, uma pesquisa, se o Vinícius Júnior deveria ser o titular ou não. O mais importante para o Tite é que ele tem opção hoje. Então ele pode, de repente, entrar, por exemplo, hoje ele vai entrar na linha de 4 com o Danilo, ele jogou com o Militão na convocação contra a seleção de Gana, e ele jogou com o Paquetá como segundo volante, hoje o Paquetá vai jogar um pouquinho mais aberto do lado esquerdo, o Alex Telles vai fazer aí a lateral esquerda, o Neymar ali como um segundo atacante, mas na verdade ele não vai ficar como um segundo atacante, vai voltar mais ali pelo meio de campo, e aí você tem essas opções para o segundo tempo, de colocar o time mais aberto, com mais qualidade individual. Então o Tite está muito bem servido nesse momento. E falando um pouquinho de Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo contra o Atlético Paranaense, Santos que está 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, tá olhando muito mais para baixo da tabela do Campeonato Brasileiro do que propriamente tentando se afastar, e passa por uma vitória hoje na Vila Belmiro. E lembrando que o Soteldo está defendendo a seleção venezuelana, principal jogador do Santos não vai estar ele em campo, isso preocupa demais o torcedor santista, assim como o São Paulo, antes de vencer o jogo contra o Ceará, e também, principalmente, esse último jogo agora da 28ª rodada contra o Avaí, que por 4-0 e venceu bem, e vai para uma final de Sul-Americana com muita confiança. Antes desses dois jogos, São Paulo também tinha essa preocupação de zona de rebaixamento, de se afastar. Hoje a situação está para o Santos. O Santos tem 34 pontos na competição, pode chegar a 37, e aí sim você começa, de repente, a olhar para uma possível vaga de Libertadores. Mas passa por vencer um Atlético Paranaense que também não vem jogando tão bem. Empatou os dois últimos jogos, se eu não me engano, o Cuiabá e também o Avaí. 2-2 Cuiabá e 1-1 contra o Avaí. Então precisa também vencer para colar ali de vez ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Dito isso, amanhã nós estamos aqui. Firme forte. Vamos falar de seleção brasileira. Vamos ver como vai ser o desempenho, né? Isso aí. Uma obrigação de ter um desempenho bem interessante hoje contra a Tunísia. Beleza, Oineg? Tudo bem. Denilson neles com Depois a Denilson Débora Show. te conta a resenha. Não, Por a gente favor, só quero tava saber. no clima da Copa do Mundo já. A gente tava conversando Sei. aqui sobre a Copa, a expectativa, e aí já fica Sei. aquela energia boa, né? De como a gente vai acompanhar os jogos. Era isso. Pela expressão do Denilson, ele tá fazendo um ar meio maroto aí, e eu acho que não foi isso não, mas depois eu vou descobrir. É sobre, mas... É uma derivada, Valeu. Valeu, um abração.